Se você tem crises de ansiedade, insônia, cansaço constante há mais de 2 semanas, você tem dificuldade para focar no seu trabalho, se você esquece coisas simples do seu dia a dia sem motivo aparente, se você já consultou vários médicos, fez exames, são todos normais, ou você corrigiu já vitaminas, hormônios e não melhorou, esse vídeo é para você. Meu nome é Marco Antônio Abud, sou médico, psiquiatra, sou fundador do canal Saúde da Mente e se você quer aprender sobre neurociência, autoconhecimento, autocuidado baseado em evidências e estratégias práticas que funcionam, já se inscreve e liga o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Eu atendi uma paciente que me chamou muita atenção. Claro que eu troco alguns detalhes. Ela era uma executiva, 32 anos, mãe de 2 filhos e ela descreveu mais ou menos o seguinte, falou, doutor, 3 meses eu não sou mais eu mesmo. Eu acordo cansado, eu tô esquecendo as coisas que eu tenho para fazer, eu perco a paciência com meus filhos com coisas bobas e eu tô pulando de médico em médico. Já fiz exame de tireoide, fiz hemograma, tá normal, fiz ressonância, fiz tomografia, exames hormonais, fiz tudo o que tinha possível. Eu tô tomando até uma pílula diferente, coloquei um chip diferente, eu não sei, parece que tá tudo errado, eu não sou mais quem eu era. E uma coisa que a gente vai aprendendo conforme a prática clínica vai dando pra gente, o tempo também, a idade também, mais de 15 anos que eu acabei a residência, é que isso não é incomum e quando começa a ter essa maratona, essa via crucis de médico, isso em geral é um sinal de que existe um quadro de saúde mental, nossas sinapses, nossos neurônios não estão se comunicando direito e isso não está sendo olhado. E você, me conta nos comentários, você já sentiu que você não estava como você era e que nada estava explicando o que você estava sentindo? Você fez um monte de exame e mesmo assim parecia que algo estava errado? Comenta aqui. O que a gente vai falar sobre hoje? 5 sinais que indicam que você precisa de uma ajuda psiquiátrica. A gente vai falar também sobre uma regra de ouro, uma regra simples para você saber quando é hora de procurar um psiquiatra. Por que os médicos, seus médicos de confiança, muitas vezes eles não vão ter as respostas e não vão saber como lidar com a sua saúde mental e qual é a diferença e quando procurar um psiquiatra ou um psicólogo. E no final eu vou falar uma outra história de uma paciente que mudou muito o meu entendimento sobre algumas áreas da psiquiatria e ajudou muito a também mudar o entendimento dela própria sobre como procurar uma ajuda de verdade. Quais são então os 5 sinais mais importantes que indicam que você deve procurar um psiquiatra? Primeiro, um cansaço que não tem descanso que resolva. Você dorme horas e horas e horas, você continua exausto, a sua bateria parece que nunca carrega. Isso atrapalha demais a sua concentração, as suas atividades da sua vida. Eu digo isso porque ansiedade, depressão causam cansaço e isso normalmente é a principal busca desses pacientes por ajuda. Eles buscam por cansaço, não por depressão, por tristeza, nem por crises de ansiedade necessariamente. Segundo, dores pelo corpo inteiro, dores que nada explica, dores que migram ou às vezes ficam no mesmo lugar, mas que não são explicáveis e são incapacitantes, são dores que estão limitando a vida da pessoa. A gente sabe que a mente, o cérebro, eles são coisas que são quase que unidas, não dá para dissociar. Um influencia o outro, são basicamente como se fosse um computador, o hardware, o software, são meio grudados, né? Então, tanto a parte de saúde mental interfere em reações imunológicas, inflamatórias, quanto a parte imunológica, inflamatória interfere na nossa mente. Então, existem sim quadros de saúde mental que fazem com que as pessoas tenham uma percepção de dor comprovadamente, biologicamente maior do que outros. E isso é tratado através de estratégias para mudar conexões, estratégias de neuroplasticidade, porque afinal de contas, a dor nós sentimos no cérebro, apesar de que, claro, pode vir perifericamente. Então, quadros de dores inexplicáveis e incapacitantes, elas merecem uma atenção especial e possivelmente ou provavelmente uma avaliação de um psiquiatra. O que mais? Uma dificuldade em lembrar ou focar a sua atenção por um tempo concentrado em coisas que antes você conseguia fazer. Esquecer as chaves, ou esquecer palavras, esquecer a panela no fogo, coisas que normalmente você não faria. Claro que todo mundo faz isso às vezes. Se é na mesma frequência, é uma coisa rara, tudo bem, mas se você notou que isso começou a acontecer e isso está muito mais intenso, está prejudicando a sua profissão, ou está mesmo às vezes até colocando você em risco em alguns casos,
Isso precisa sim ser avaliado por um psiquiatra. Pode ser avaliado também por um neurologista, sim, mas muitas vezes não vai ter nada neurológico e pode ser que quadros psiquiátricos causem isso, sim, não necessariamente isso é TDAH. E o quinto sinal seriam mudanças, entre aspas, aí na personalidade. De repente você se torna muito irritável ou com um sentimento de muita fragilidade, você começa a ficar com muito medo que as pessoas percebam que você está tendo algo e você começou então de repente a não conseguir mais ser tão empenhado, tão dedicado, começou até a perder um pouco o gosto por algumas coisas ou evitar situações que você não evitava antes. Isso de fato não é uma alteração na personalidade, mas isso pode indicar que existe um quadro de humor, um quadro ansioso ou algum outro quadro que está, digamos, hiperativando áreas relacionadas a perigo e não deixando você acessar áreas relacionadas à sua capacidade de lidar com eles e a capacidade de poder triunfar sobre o perigo, né? Isso é uma explicação, claro, neurobiológica simples, mas basicamente isso ocorre em quadros tanto de humor quanto quadros ansiosos, podendo ocorrer também em outros. Mas assim, você começou a ter sensibilidades a situações e mudanças, né, nos seus hábitos, nas suas rotinas intensas que não eram comuns antes, isso é um sinal de alerta. Vamos falar de uma coisa que eu gosto de chamar de regra dos 30 dias. Se você tem sintomas que duram mais de 30 dias, ou seja, mais do que um mês, eles estão afetando o seu trabalho, estão afetando o seu sono, estão afetando as suas relações, estão causando cada vez mais sofrimento no seu dia a dia, e os médicos, os exames não estão conseguindo explicar aquilo que você sente, você não tem nenhuma alteração, ou você trata e continua se sentindo igual, é um sinal que a sua mente está pedindo ajuda. De acordo com a OMS, esse dado ele provavelmente está ultrapassado. 1 em cada 4 pessoas vai ter um transtorno mental ao longo da vida. Isso provavelmente está ultrapassado, a gente deve estar próximo de 1 a cada 2 pessoas, ou seja, isso vai fazer parte da sua vida ou de alguém muito próximo. Agora, por que a gente demora tanto tempo para procurar ajuda para nossa saúde mental? Muito mais tempo do que a gente procura para sintomas físicos, por exemplo. Isso é algo que é cultural, mas isso precisa mudar. Respondendo então uma pergunta que todo mundo faz: psiquiatra ou psicólogo? Quando procurar cada um deles? Bom, psiquiatra é um médico. No caso, ele é um médico, faz residência médica depois que termina a faculdade em psiquiatria. Basicamente, eu sou psiquiatra, nós aprendemos a fazer diagnóstico, a fazer intervenções farmacológicas, intervenções biológicas. E normalmente a gente vai ser indicado quando existem quadros que não respondem à terapia ou quadros em que está havendo um prejuízo, um comprometimento muito intenso das funções da vida da pessoa, não está conseguindo trabalhar, não está conseguindo minimamente se relacionar, quando há risco para a integridade física dela ou para os outros, ou então quando existe aí de fato um quadro em que o sofrimento está insuportável e a gente precisa abreviar esse sofrimento aí o mais rápido possível. Já o psicólogo, ele faz faculdade de psicologia, uma faculdade que não sou psicólogo, não entendo muito, mas tem várias esferas, várias linhas de psicologia, e assim, é interessante a gente saber que a maioria dos transtornos mentais comuns, o que é transtorno mental comum? É ansiedade, depressão, insônia, que é responsável por basicamente a imensa maioria dos quadros de saúde mental que as pessoas vão ter. Não que os outros não sejam importantes também, mas é que esses em específico, em teoria, o tratamento de primeira linha para a maioria deles, ainda mais no início, seriam tratamentos em psicoterapia. É que para isso precisaria ter o quê? Um diagnóstico, teria que ter uma intervenção correta, mas a gente vê que não acaba acontecendo até pela escassez de profissionais, pela escassez de comunicação, pela formação que, às vezes, tirando alguns centros, isso não é tão legal, mas é interessante saber que isso é algo incontestável. Então, por exemplo, a grande maioria dos quadros ou não precisaria de medicação, ou quando fosse usar o remédio, usaria por alguns meses até que o processo de terapia pudesse fazer com que a pessoa criasse novas conexões, criasse novos hábitos, novas memórias e pudesse mudar o ambiente por si só e construir a resiliência. Bom, então agora eu vou contar um caso da Marina, nome fictício, uma advogada de 29 anos que eu atendi faz alguns anos. Ela me procurou porque ela estava com dores de cabeça, estavam lancinantes, e ela começou a ter basicamente crises de falta de ar, respiração ofegante, junto com cansaço e uma irritabilidade extrema. O que aconteceu, na verdade, investigando o quadro, ela estava prestes a se casar. Ela era uma advogada
advogada extremamente bem-sucedida, tinha estudado uma ótima faculdade, tinha entrado num estágio na faculdade, foi contratada e tinha sido nomeada como uma sócia do escritório. Era um escritório muito grande e era muito jovem no ano anterior, só que no ano anterior também o pai dela faleceu e agora ela estava prestes a se casar. Muita coisa acontecendo, muita coisa acontecendo. E poderia, na verdade, não ser absolutamente nada, poderia ser um quadro simplesmente de uma sobrecarga, de um burnout, mas a gente avaliando, né, e fazendo perguntas relacionadas a alguns sintomas específicos, era um quadro de um transtorno de ansiedade generalizada, que tem como característica central, de forma muito simples, tem outros vídeos que eu explico melhor, uma característica de não conseguir parar de se preocupar, ter uma tensão constante e basicamente a pessoa não consegue relaxar e ela tem uma sensação que está sempre tensa, no limite, e isso vai deixando ela cada vez mais esgotada, cada vez com menos concentração, cada vez mais preocupada por não ter concentração e cada vez mais preocupada por não estar conseguindo dar conta das coisas que ela conseguia. Então o medo de não dar conta também está muito presente. Então era um quadro de TAG, era um quadro leve, porque ela tinha muito pouco prejuízo em termos funcionais, mas estava tendo algum grau de sofrimento. E é um quadro que não foi tratado com medicação. Naquela época, antes da pandemia, nós tínhamos ali uma disponibilidade maior de psicólogos para poder atender, psicólogos especializados nisso. Eu encaminhei para um psicólogo que é muito bom lá das clínicas, né, no HC, no IPQ, onde eu me formei, e ele é especializado em TAG. Em 6 meses, basicamente, ela voltou a ser a pessoa que ela sempre deveria ser. Não que ela deixou de ser preocupada quando precisava, não deixou de ser responsável, ela casou, mas ela conseguia parar de se preocupar, ela conseguia relaxar quando nada estava acontecendo, o que antes era impossível. Isso é uma questão interessante, porque às vezes a gente vai ter o sintoma físico, ela acabou conseguindo ir numa consulta psiquiátrica, ela venceu essa barreira e não tinha indicação de tomar medicação, que na maioria das vezes isso não é visto pelo médico. E melhor de tudo que ela melhorou e ficou bem, tá bem até hoje. Pra gente ver que até 85, 90% dos casos a gente consegue ter resultados extremamente positivos, mas acontece que às vezes as coisas elas não são tratadas da mesma forma como deveriam ser. Isso é culpa de uma série de coisas juntas, tá? Nem sei colocar quem é o culpado, mas de fato ocorre isso. Mais importante é que você tenha conhecimento, tenha armas, tenha alguns radares para saber o que pode estar ocorrendo e o que é que eu tenho que saber, o que é que o médico tem que me responder, o que é que eu tenho que investigar, porque isso dá para você poder, não para se tratar, mas para poder saber se a coisa está indo no caminho certo, se não está, e saber quando esperar, quando mudar de profissional. Mas por que então nem sempre os médicos identificam questões de saúde mental logo de cara? Por que você tem que às vezes ficar fazendo essa peregrinação, um monte de exame, gastando muito dinheiro? Primeiro porque a faculdade de medicina, cerca de 3% da carga horária é dedicada à psiquiatria. Então não é muito. Depois, por quê? Diagnósticos em saúde mental, eles são diagnósticos que precisam de uma habilidade específica, que é basicamente treinada da residência. A gente não treina isso na faculdade, que seria uma habilidade de entrevista psiquiátrica. Então uma habilidade que você treina vendo, fazendo, mais ou menos igual um radiologista treina ver ultrassom. Eu não tenho a menor ideia de como se vê um ultrassom, mas tenho amigos meus que olham e conseguem ver. Eu não consigo ver nem a região do corpo. Depois, porque sim, a ciência ela tá a quantidade de informação médica, ela é gigantesca, assim como informação em qualquer outra área. Então é impossível que um profissional consiga saber de tudo. Agora, seria interessante se os médicos, por exemplo, de família ou médicos de pronto-socorro, que é onde o pessoal de fato vai procurar o primeiro atendimento, que eles soubessem ter uma avaliação e uma intervenção breve. Sim, isso é fundamental que aconteça. Aliás, não é porque eu estou falando, isso está numa carta, né, lançada pela OMS esse ano mesmo, e ela está lançando isso em vários momentos. Está no relatório que foi feito no ano passado pelo Comitê Científico do G20, que é o grupo das 20 maiores economias, né? O relatório foi chefiado pelo professor Dr. Jair Mari, que é o professor titular da Unifesp, e em que eles colocam um termo chamado task sharing, que seria o quê? Uma divisão de tarefas. Porque o volume de pessoas com saúde mental é muito alto e é maior do que o número de profissionais especializados nisso. Demora para formar um profissional especializado em saúde mental. A ideia seria o quê? A gente capacitar, não fazer com que os médicos de linha de base, os clínicos gerais, os médicos virem psiquiatras, nem que os enfermeiros virem psicólogos, não é isso. Mas que eles tenham habilidades de detectar e de intervir e de fazer algumas questões pontuais breves que podem ser muito eficazes e que os casos complexos sim viessem aos psicólogos e psiquiatras. Isso é a recomendação e isso seria uma coisa que ajudaria
ajudaria demais a gente a melhorar a saúde mental e ajudaria demais também a melhorar, por exemplo, as consultas em psiquiatras, que às vezes são muito caras. Eu não estou dizendo que minha consulta seja barata também, porque de fato é muita gente, a gente não consegue ter uma agenda infinita, com uma lista de espera infinita também. Então isso é uma coisa fundamental, mas essa é a recomendação e vamos trabalhar para isso. Mas a ideia é você saber que, caso não haja nada e caso o médico também não tenha muito como te orientar, talvez valha a pena você perguntar para ele, será que pode ser alguma coisa relacionada à saúde mental? Talvez ele não saiba te responder, mas possivelmente ele vai falar, olha, você já fez essa pergunta? Ou então você mesmo pode se perguntar. Só que aí a ideia é que a gente tem que vencer algumas barreirinhas, né, que impedem a gente de procurar, porque a psiquiatria de fato tem um marketing muito ruim, o pior marketing do mundo. O problema é que para certas coisas só o nosso tratamento funciona. Assim como para certas coisas só tratamentos oftalmologistas funcionam, por otorrinolaringologistas, cirurgiões plásticos, enfim, cada um no seu quadrado, não é? Então, é bom a gente ter essa ideia e vencer essas barreirinhas, porque senão a gente fica com a vida pela metade, a gente não consegue atingir o nosso potencial. Que barreiras a gente tem que vencer? Então, alguma das barreiras, ou algum dos medos, né? Primeiro, o medo da dependência de medicação. Isso é comum ter esse medo, mas assim, em 70% dos casos, o uso das medicações é limitado. Depois, pelo preço. Sim, de fato, isso é um problema. O SUS tem consultas gratuitas, sim, claro que tem, mas às vezes não vão ser muito eficientes, às vezes a fila é muito espaçada, os convênios normalmente não pagam bem profissionais e o atendimento coloca aí, sei lá, 10 pessoas para serem vistas em uma hora, então eu sei que isso é um problema. Por outro lado, também eu sei que tem uma escassez. O que eu posso te dizer é que existem ferramentas, existem soluções que são menos onerosas, que são mais acessíveis, que são muito eficazes, né? Soluções escaláveis. O mundo tem apostado em soluções digitais, por exemplo, e tem a ideia que investir em saúde mental é uma regra que basicamente ela se replicou aí em todos os estudos de economia que foram feitos, que a cada R$1 que você investe em saúde mental, você tem R$4 em retorno, porque você produz mais e quadros de saúde mental são aqueles que mais fazem com que você perca produtividade, perca anos de vida produtiva. Mesmo que você não se afaste, você fica estagnado. Então, assim, sim, é um problema, existem soluções e saber que o maior investimento financeiro talvez que a gente possa ter é na nossa mente, porque é ela que vai trazer os maiores recursos financeiros que a gente tem também. Outro medo muito comum é o medo, poxa, será que vai funcionar para mim? Já tentei tanta coisa. Isso é um problema porque tem alguns quadros, por exemplo, quadros depressivos, às vezes quadros ansiosos, que distorcem o nosso pensamento, fazem com que a gente não consiga ver saída ou que a gente coloque um peso num perigo muito maior do que ele tem. Mas o fato é que você atente as evidências, cheque, pergunta para o ChatGPT. Na dúvida, a gente tem essas ferramentas hoje. E procure o trabalho do médico. E na dúvida, pergunte outra opinião. E o último medo é o medo do julgamento. E, sim, isso existe. O que eu posso dizer é, ninguém vai escapar muito disso, não. Então, a pessoa que está te julgando, é muito provável que ela vá ter ou já teve um quadro de saúde mental, ou alguém muito próximo dela vai ter. Então, assim, é um julgamento que é bobo. E outra coisa, assim, as pessoas elas vão julgar a gente por qualquer coisa também. Isso, normalmente, nem elas lembram. É uma coisa meio boba do ser humano. E isso não desmerece o seu valor, você não é definido por isso. E a outra coisa é a questão que, assim, tem o sigilo médico. Claro, tem plataformas hoje online, plataformas digitais que permitem com que você também tenha essa questão do sigilo. Sempre o apoio é bom, nem sempre o apoio vai estar disponível do jeito que a gente quer, mas saber que o que você sente, o que você pensa, nem o que você faz define o seu valor. O valor normalmente é definido por aquilo que você acredita e a forma como você vai ajustando a sua rota quando as coisas saem do lugar. Você sempre pode fazer esse reajuste de rota e os médicos, os psicólogos, os profissionais estão aí para isso. Então, mensagem importantíssima. Tratamentos de saúde mental funcionam, tem que funcionar. Em até 85% dos casos, pelo OMS, por qualquer outro lugar que você for ler. Então, a gente vê que isso não é verdade, mas se não estiver funcionando para você, e se isso já está ocorrendo há mais de 6 semanas, questione o profissional também. Você tem esse direito. E às vezes é uma questão de ajuste, às vezes, não sei, uma questão de uma outra tentativa, nem sempre pode ser que dê certo de primeira, mas é importante saber que temos um prazo, temos, digamos, uma forma de medir essa melhora e que tratamentos de saúde mental que não melhoram nada em 6 semanas, quaisquer que seja o caso, normalmente precisa de um reajuste. E é seu direito falar. Não precisa ser passivo, não deve ser. Também assim, temos muitas fontes de informação, é importante a gente filtrar, mas dê uma olhada, pergunta
pergunta para as inteligências artificiais, normalmente usa aquelas funcionalidades do ChatGPT que tem alguma coisa a ver com base científica, né? Pergunta para várias inteligências artificiais, de preferência, e cheque, você tem esse direito, e você tem o direito de poder escolher o que você quer fazer e não deixar que o seu sintoma, que o seu aperto no peito, que a sua angústia, que o seu pensamento negativo, que uma falta de energia inexplicável decida por você. Você tem direito de tomar suas decisões sem ter a vida aprisionada por esses sintomas. E esse é o nosso objetivo. Para finalizar, tem alguns sintomas que são emergências psiquiátricas, que é interessante a gente saber, porque nesse caso aí, procurar emergencialmente um pronto-socorro, pronto atendimento psiquiátrico sem pensar duas vezes. Quais são eles? Pensamentos persistentes sobre morte, sobre autolesão, alucinações, perda de contato com a realidade, tem interpretações muito falsas da realidade. O uso de álcool, de drogas extremamente intenso que causa sofrimento, prejudicando a pessoa e ela realmente não tenha condições de parar, impossibilidade de cuidar de si mesmo ou dos outros, ou então a pessoa está tendo comportamentos que estão arriscando a reputação dela ou as finanças dela. Nesse caso, tem o telefone do CVV, leve a pessoa a um pronto atendimento em listas de prontos socorros no SUS, e às vezes você vai ter que ligar para algumas ambulâncias especializadas também, caso a pessoa esteja um pouco agressiva. Mas, tirando esses casos que são minoria, a grande maioria dos casos não vai necessitar disso. E mesmo esses quadros, a maioria deles a gente consegue fazer com que a pessoa retome seu bom julgamento. Isso, em geral, tem a ver com alterações neurobiológicas muito intensas, e quanto mais cedo a pessoa procurar o tratamento, menor a chance dessa pessoa ficar com algum tipo de sequela, maior a chance dela recuperar a funcionalidade dela. Esses quadros aí são inegociáveis. Lembrando que saúde mental é a saúde que talvez seja mais importante, porque hoje em dia a nossa maior fonte de renda, maior fonte de trabalho, maior fonte de prazer é o nosso cérebro. E a gente tem que cuidar bem dele. Se você quer saber também sobre medicações psiquiátricas que podem piorar quadros de ansiedade, clica nesse vídeo e eu te vejo no próximo.